nós vamos ouvir a voz do deputado Marco Feliciano. Domingo, a Avenida Paulista foi tomada de verde e amarelo. A maior manifestação da história, maior até do que da época das diretas já. A Polícia Civil do Estado de São Paulo disse 750 mil pessoas. Nós acreditamos que foi um pouco mais. Ou seja, quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas ordeiramente reunidas em um ambiente sem álcool, sem drogas, sem roubo, sem violência, todos obedecendo à voz do nosso grande líder, presidente Jair Messias Bolsonaro, que pediu para que ninguém levasse nenhum tipo de cartaz. Pois bem, o nosso povo mostrou ali o que é de fato uma manifestação ordeira. Faço aqui coro a todas as pessoas que estão, neste momento, se solidarizando ao grande pastor Silas Malafaia, o grande idealizador desta grande manifestação, não apenas dessa, mas a penúltima também. Pastor Silas Malafaia, usando recursos próprios, mostrando a sua liderança, cativou os brasileiros, convenceu o presidente Bolsonaro e juntos estivemos ali numa manifestação, como eu disse, extremamente ordeira e pacífica. O presidente Bolsonaro falou aquilo que estava dentro do seu coração. Pastor Silas, usando a sua mente prodigiosa, ele, em ordem cronológica, narrou fatos que até os jornalistas devem ter esquecido. E olha que a mente dos jornalistas geralmente são conhecidos por serem prodigiosas e não esquecerem os fatos. Pastor Silas Malafaia falou com toda a propriedade aquilo que estava entalado na nossa garganta e questionou, de fato, o que está acontecendo com o ordenamento jurídico brasileiro. Vamos então ao Rio de Janeiro com o pastor Henrique Vieira. Eu quero curiosamente agradecer ao pastor Silas Malafaia por ter convocado, junto com Bolsonaro, essa mobilização de extrema-direita e golpista na Paulista domingo passado. E por que a gratidão? Glauber, na minha opinião, o Malafaia revela de maneira transparente e pedagógica o quanto ele desrespeita a democracia, o quanto ele desrespeita o resultado eleitoral, o quanto ele tem um projeto de poder e o quanto ele também não considera, valoriza ou respeita as igrejas, os irmãos e as irmãs na fé. Por isso a gratidão, porque fica evidente esse projeto de poder que é autoritário e que se desvia completamente de um sentido generoso da fé. Em primeiro lugar, se a Associação Vitória em Cristo, que é organizada por Malafaia, financiou aquela manifestação, se isso se comprova, fica uma pergunta. As pessoas que ofertam para esta associação, pessoas simples, será que elas imaginam que o dinheiro delas vai financiar um projeto político e ideológico do Malafaia e do Bolsonaro? Será que quando as pessoas fazem a oferta na sinceridade do seu coração e da sua fé, elas esperam que seja esse o destino? É uma pergunta que se faz. Fica muito evidente que Malafaia, como outras lideranças, desvia completamente o sentido e o propósito da fé e das igrejas. Por um lado, Malafaia procura falar em nome do cristianismo e do campo evangélico, sequestrar o sentido da fé. E tem um detalhe, ninguém pode reivindicar para si, falar em nome do cristianismo e falar em nome dos evangélicos. Existe diversidade. Quando Malafaia faz isso, ele trata o povo com desrespeito, como massa de manobra, como se ele fosse representante do povo cristão e evangélico no país. Tem diversidade dentro do campo cristão e dentro do campo evangélico. Então ele desrespeita a igreja, desrespeita o púlpito, desrespeita a liberdade de consciência e de fé dos irmãos e das irmãs. Quando eu me candidatei, eu me filiei a um partido muito antes como militante. Eu me licenciei da minha própria igreja. Eu deixei de pregar e frequentar a igreja que eu pastoreio por entender que a autonomia e a inteligência dos irmãos e das irmãs precisam de respeito. Bolsonaro desrespeita o sentido comunitário da fé, ele bolsonariza o púlpito, ele partidariza a igreja, ele captura o sentimento religioso para um projeto político ideológico desamoroso, transformando a religião em máquina de ódio. Mas não só desrespeita a igreja, os irmãos e as irmãs que são tratados como ignorantes, massa de manobra, desrespeita também a diversidade que existe no Brasil, desrespeita o Estado laico, desrespeita as outras confissões religiosas, desrespeita quem não tem religião. Nessa visão de mundo, ou você se converte forçadamente, ou você é um inimigo a ser abatido. Por isso essa teologia do domínio, da batalha, da guerra, do mal a ser eliminado. O que isso tem a ver com compaixão? O que isso tem a ver com misericórdia? O que isso tem a ver com solidariedade? O que isso tem a ver com sofrer com quem está sofrendo ou chorar com quem está chorando? O que isso tem a ver com partilhar o pão, sentir o coração do outro como o nosso próprio coração? Malafaia desrespeita a democracia, o Estado laico, a diversidade, as outras confissões religiosas e, no limite, desrespeita o próprio sentido da fé. Que Messias é esse? Guerreiro, bélico, com um fuzil na mão, com um projeto de poder, com ódio nos olhos.
Então, a minha gratidão a essa movimentação do Malafaia é porque ele deixa evidente que quer transformar a Igreja de Cristo numa igreja de Bolsonaro, porque tem um outro elemento, a mitificação de um ser humano. Malafaia trata Bolsonaro como ídolo, e o povo evangélico entende bem o debate sobre isso. A mitificação de um ser humano, a relação religiosa com o ser humano. Bolsonaro é mais importante do que Jesus dentro dessa concepção. E agora, para concluir, Malafaia também quer se fazer um mito, um perseguido político, um Marte. Talvez esteja ansioso para sofrer alguma condenação judicial, mas ele não é um herói. Ele é apenas um homem desesperado por fama, por poder, por glória, por recursos, por incidência política, com um coração completamente contaminado pelo ódio. Chamo a esse debate muito importante para a democracia. As religiões podem contribuir com justiça social, partilha do pão, dignidade humana, misericórdia, solidariedade, cuidado com a mãe terra, não essa máquina de ódio que transforma o púlpito em máquina de assassinar a democracia e a diversidade. Muito obrigado, senhor presidente.